é Pedro Pontes, sou seminarista da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife e sirvo na Congregação Presbiteriana de Itamaracá. Hoje eu gostaria de meditar na Palavra de Deus com você. O texto que vamos meditar hoje se encontra em Malaquias capítulo 1, do versículo 6 ao 14, continuação daquilo que vimos na semana passada. E diz assim a Palavra de Deus: O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que temos desprezado nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitaria da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, que quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Nós tratamos no primeiro devocional sobre que nós devemos culto a Deus. Nós devemos culto a Deus porque Ele nos amou e nos ama. Deus também nos escolheu e por isso nós cultuamos a Ele, e por fim, porque Ele é soberano. Hoje nós vamos continuar a estudar sobre o culto, mas na perspectiva do culto que Deus reprova. Nós começamos o capítulo dizendo que é uma sentença que Deus tem pronunciado contra Israel por intermédio de Malaquias, e a sentença está diretamente ligada ao culto que aqueles homens, aquela igreja, aquele povo prestava diante de Deus. O primeiro aspecto que nós podemos entender desse texto é que o culto que Deus reprova é o que despreza a sua autoridade. Deus, ele levanta dois símbolos de autoridade. O primeiro do Pai e o segundo do Senhor. O Pai, ele é o princípio de toda a autoridade. Nós percebemos isso desde os 10 mandamentos, quando Deus nos diz, honra teu pai e tua mãe. E, em segundo lugar, a perspectiva do Senhor é aquele que detém a vida de alguém sob o seu poder. Deus tem a nossa vida em seu poder, principalmente porque Ele, além de nos criar e ter domínio sobre nós como Criador, Ele nos comprou com o sangue de Jesus Cristo, e a partir de então somos feitos criaturas e filhos dEle. Então Deus nos compra como escravos e nos trata como filhos. Ele é a autoridade suprema, a qual deve ser reconhecida. E Deus, ele faz um comparativo aqui. Ele pergunta, vocês levariam o que tem levado para mim, para o governador de vocês, uma figura humana, política, que está acima daqueles homens? Acaso o governador está superior a Deus nas nossas vidas? Acaso as autoridades mundanas têm autoridade maior do que a Deus, que é nosso Pai, nosso Senhor? Deus, ele faz um comparativo. Vocês têm levado as autoridades atuais mais honra do que a mim? Em segundo aspecto, o culto que Deus reprova é o que despreza a sua orientação. Deus havia orientado o povo desde sempre, desde quando ele começou a se relacionar com o seu povo, como ele gostaria de ser adorado, como o povo deveria seguir. Desde Gênesis nós percebemos que Deus queria ter relacionamento com o seu povo e queria obediência desse seu povo. Por isso nós devemos fazer tudo que é orientado por Deus. Aqui ele está falando da perspectiva do culto, onde talvez seja
algo com que o Senhor tenha mais carinho e zelo pelo seu culto, o culto a Ele. E Ele gosta, e Ele quer que nós façamos somente aquilo que é ordenado por Ele. Tudo que não é ordenado, por mais que venha com maior boa intenção, não deve ser colocado no culto ao Senhor, porque Ele desprezará, porque Ele é o Deus que nos criou e tem o conhecimento sobre tudo, e Ele é a quem nós devemos culto. Então, a Ele cabe escolher o que é que deve estar no culto ou não. Nós devemos somente, como criaturas, sermos orientados pela sua palavra, que nos diz como nós devemos cultuar ao Senhor. E em terceiro aspecto, o culto que Deus reprova é o que despreza a verdade. Muitas vezes nós nos colocamos diante do culto ao Senhor, mas somente com uma carapuça, somente com uma máscara diante das nossas faces. Nós não nos despimos diante de Deus com o nosso espírito. Nós não estamos lá para adorá-lo. Às vezes, muitas vezes, nós estamos só para cumprir tabela, para que a minha igreja me veja lá. Quantas vezes nós nos levantamos diante de Deus e estamos somente no culto para nos mostrarmos lá, estarmos no meio da igreja e não adorando ao Senhor. Deus, Ele nos requer que estejamos diante dEle em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. É isso que Ele requer de nós. Ele quer que nós estejamos de verdade em plena conexão com Ele e em adoração no culto. Veja, meus irmãos, aqui Deus ele traz uma sentença muito grande. Versículo 10, ele diz: tomara que houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Será que Deus não tem fechado as portas das nossas igrejas porque nós não temos cultuado de acordo com a sua própria orientação e vontade, debaixo da sua autoridade sobre a sua verdade? Vamos meditar, então, e tentar aplicar aquilo que nós tiramos de conhecimento desse texto para as nossas vidas. Em primeiro lugar, eu gostaria de pensar em quando nós voltarmos a cultuar, da perspectiva de entendermos como devemos cultuar e assim voltarmos a cultuar. Então, meus irmãos, quando voltarmos ao culto, não nos juntemos para nos sentirmos melhores, porque isso nos fará bem, mas nos juntemos ao ajuntamento solene para cultuar ao Senhor. Que estejamos lá para cultuar a Deus, para entregar nossas vidas diante do Senhor, dizendo: Senhor, ouve a minha voz, dizendo: eu te louvo, eu te busco, eu quero servir a ti. Em segundo lugar, no culto solene, louvemos ao Senhor pela pessoa dele e pelos seus grandiosos feitos. Que a gente cante músicas que exaltem o louvor a Deus, que falem sobre quem Deus é e o que Ele fez por nós. Que não cantemos ou coloquemos dentro do culto coisas que façam relação ao homem, que dizem respeito a mim mesmo. Mas não, o objeto principal de um culto é o Senhor. Por isso nós devemos adorá-lo com o cântico e com tudo que fazemos. Em terceiro lugar, ao voltarmos ao culto solene, não venhamos cultuar de acordo com nossos próprios padrões. Não queiramos colocar elementos que nos agradem dentro do culto, mas sim aquilo que agrada a Deus. Na prescrição do Senhor, nós devemos cultuar. Sob a sua orientação é quem devemos cultuar. O que é de fora é estranho e desprezível aos olhos de Deus, por isso adoremos a Deus como Ele requer. Em quarto lugar, quando voltarmos ao culto, dizimemos e ofertemos ao Senhor com alegria e verdade, que isso seja de coração e não como uma farsa, e não como um comprar um pedaço da igreja, ou não como uma associação a um clube. Não é. Deve ser em adoração ao Senhor. Em quinto lugar, quando voltarmos ao culto, voltemos com o desejo de adorar a Deus e de fazer isso em espírito e verdade, sem vaidade ou fingimento. Que seja puro em nosso coração o desejo de adorar a Deus. E por fim, reconhecendo tudo o que devemos fazer quando voltarmos ao culto, dediquemos hoje a nossa vida ao Senhor. Diremos hoje ao Senhor: eu te louvo por quem tu és. Peçamos hoje ao Senhor: Pai, tem misericórdia de mim e me faz voltar à tua casa para te adorar. Deus abençoe a cada um de nós
que Ele pare, freie esse tempo de isolamento e nos dê de voltarmos à comunhão dos santos para adorar a Deus por quem Ele é e pelos seus poderosos feitos.